Ou quanta gente nova que tá morrendo. Sim. Exatamente. Agora no Arnold, Ohio, não sei se vocês viram, um atleta de 20 anos morreu. Não. Porque eu sempre trabalhei muito, eu dava aula, curso, todo final de semana. Eu cansei de fazer cardio, por exemplo, em aeroporto, porque não tinha tempo de fazer Você cardio. ficava andando no aeroporto? Ficava andando pra poder fazer cardio, porque eu não tinha tempo de fazer cardio. Eu levantava às 5 da manhã e eu chegava em casa meia-noite. Eu tô na melhor fase da vida, assim, me sentindo muito feliz. Legal. E aí a competição, ela não fez nenhuma falta. Nenhuma falta. Olha Eu tinha muito medo disso, né? De ter um vazio ali. Só que, cara, na semana seguinte que eu decidi não mais competir, a minha cabeça já estava ocupada com outras coisas, né? Lógico, teve um período ali que você fica naquela aprovação, assim, sabe? Será que as pessoas vão gostar de mim ainda? Tcharam! Jogaram o Betão, né? E o Carlão? Só que não, gente, chegou o cast delas. Gente, um podcast dedicado ao universo feminino, onde cada história trará uma inspiração e cada desafio uma oportunidade de superação. É isso mesmo, eu e Vivi traremos mais mulheres para sentar aqui conosco, casais, personalidades famosas, atletas com muito humor, muita brincadeira e muita motivação para vocês. Conteúdo de saúde, beleza e humor, né? Esse é o cast delas. E estamos aqui com esta musa maravilhosa. Gente, que mulher não gostaria de estar do lado dela só para pegar aquelas dicas incríveis e maravilhosas? Olha, eu acho que eu vou ter que treinar uns Muitos anos. Meu Acho Deus. que minha idade, ela treina mais do que minha idade, com certeza. Gente, o dia que eu morri na minha vida foi o dia que essa mulher me deu um treino de quadríceps. Fiquei uma semana sem sentar direito na Privaderson. Tô sabendo. Eu quero ficar sem sentar na privada desse jeito aí. Será que um dia Você eu consigo? aguenta, que se esse Será? colchão Nossa, você vai. Espero que sim. Com quem estamos hoje? Ângela Borges. Maravilhosa, gente. Obrigado, meninas, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Um podcast feminino, né, gente? Precisávamos de um podcast com a rainha, feminino. né? Tinha que ser. Que bom que vocês, tenho certeza que vão comandar aqui muito bem esse podcast. Então, eu já quero desejar aqui sucesso para vocês. Obrigada. Que vocês possam crescer cada vez mais, né? Alavancar o mundo feminino, as mulheres. É isso. Trazer esse espaço para as mulheres, que é muito importante. Eu já brigo muito por isso. E poder contar com vocês aí no podcast feminino vai ser sensacional. Muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. Foi um prazer, né? Enorme estar com a rainha. E você realmente é um ícone para todas nós mulheres, né? Então, se prepara que hoje é muita pergunta e muita dica. Ó, eu falei para elas assim, ó, elas perguntaram assim, tem alguma coisa que você não quer que pergunte? Cara, pode perguntar qualquer coisa. Então é hoje que a gente vai saber de tudo sobre a Ângela Borges. Vamos para a primeira pergunta. Vamos. Ela já falou aqui, já vamos dar a primeira pergunta. Vamos. Ângela, por que você acha que não tem tanta mulher nesse meio fitness ou no meio do fisiculturismo? O que você acha que é o maior erro que faz as mulheres não serem tão famosas e ganharem tanto dinheiro quanto os homens? Na verdade, tem muita mulher, né? Eu acho que tem mais mulher Concordo. do que homem, até talvez. É só a gente olhar aqui na academia, talvez esse seja um horário que tenha mais homens, mas se você olhar, começar a perceber na academia durante o dia todo, as mulheres são mais fidedignas, as mulheres não faltam, as mulheres não trocam de profissional. Vivi, uma mulher você começa a atender uma menina. Cara, se ela tem resultado com você, é difícil ela vai te trocar. Difícil a gente trocar, por exemplo, de maquiador, de personal trainer. Mas quando chega justamente nessa parte ali, que é do reconhecimento, das mulheres aparecer igual, né? Os homens aparecem nesse meio, a gente acaba ficando ali um pouquinho para trás. E por que será isso? Primeiro, do meu ponto de vista, ainda somos de fora, desculpa a gente leigas, né? Mas ainda assim... é um meio muito masculino. Né? Nós, mulheres, estamos conquistando nosso espaço cada vez mais. Mas aí eu acho que, assim, falta muito apoio da mulher para isso. Porque, assim, esse podcast aqui vai sair. O que deveria acontecer? Mulherada compartilhando, mulherada comentando, independente de quem está sendo entrevistada, de quem está apresentando. Então, a mulher, às vezes, ela tem, assim, aquela... Falta um apoio de uma Falta aquele apoio. Porque, assim, se a gente for para perceber, quando eu posto um vídeo, por exemplo, vai lá olhar o quanto de pessoas que salvam aquele vídeo.
Mas é muito mais pessoas que salvam do que comentam, e às vezes mais pessoas salvam do que curtem. É verdade. Ou seja, o conteúdo está sendo usado, a pessoa está usando ali daquilo que você está ensinando, né? No meu caso, que... E poderia enaltecer umas às Exato. outras, é Só que verdade. assim, às vezes não deixa lá um emojizinho de Um obrigado, comentário pra um fortalecer, joinha, alguma coisa que vai fazer, né? Que vai fazer o Instagram, por exemplo, ou o YouTube entender que aquele conteúdo ele é relevante e vai ser entregue para mais pessoas. E aí a gente acaba não crescendo por conta de falta desse apoio das mulheres. Só que essas mesmas mulheres às vezes comentam no dos caras, estão lá, curte e tudo mais. Então, para mim isso é um erro e algo muito ruim também que a gente faz. Por quê? Porque se eu quero mais espaço para as mulheres, se eu quero ganhar mais, se eu quero ser mais valorizada nesse mercado, estou falando de mim no modo geral, Sim. de todas as mulheres. A única maneira da gente conseguir ter esse destaque tanto quanto os homens é a gente aparecer tanto quanto os homens. Exato. Só que aí onde é que a gente aparece às vezes? Quando você posta uma foto um pouquinho mais sensual, quando você coloca o corpo mais à mostra, né? Só que aí não é nem a mulherada que está ali curtindo, às vezes a maioria das curtidas são dos homens. São os homens. Então, enquanto as mulheres não entender que elas precisam engajar mais, precisam realmente curtir, realmente comentar, realmente compartilhar, a gente sempre vai ficar ali, sabe? Né? Falta essa união, Falta, né? falta Eu essa acho união. que é da natureza já da mulher, né? Falta essa Essa união. competição. Mas, É Ângela, eu difícil um elogio, às vezes. De mulher para mulher. Exatamente. mulher Eu para vejo mulher. que muitas mulheres desse meio fazem conteúdos para homens. Eu acho que você sabe do que eu tô falando. Então a gente faz um conteúdo, às vezes treinando. Antigamente, eu comecei a te acompanhar há muito tempo e eu via que você era uma mulher que fazia conteúdo para mulher. Enquanto tem outras faço isso até hoje, mulheres. sempre. Tem outras mulheres que fazem um conteúdo, às vezes, de treino, agachando mais ângulos que vão satisfazer os outros homens. Eu acho que é isso que às vezes Exato. falta. É porque é o vício, né? Aquele vício na curtida. Quem Aquela tá, dopamina. por exemplo, preocupado com o que vai postar, com o conteúdo, entregar alguma coisa relevante, não pode se preocupar com a curtida, com o comentário, com o número de seguidores. Porque é muito mais fácil. Se eu quisesse, eu teria mais milhões de seguidores. Era só ficar postando umas fotos mais sensuais, ângulos que favoreceriam, né, essa entrega de conteúdo. Porque daí os caras começam a compartilhar. Apareceu qualquer coisinha mais, sai o compartilhamento. E aí vai ter seguidor. Só que aí, no meu ponto de vista, por que eu não faço isso então? Bom, primeiro porque eu acredito... O que eu pensei desde o início quando eu entrei nas redes sociais? Eu nunca queria que os meus pais, ou que o meu marido, se envergonhasse do que estava sendo mostrado ali. Então, assim, o que para mim me dá muita satisfação? Quando, por exemplo, eu encontrar você, teu marido, você, teu namorado, enfim, e você pegar o teu Instagram, olha aqui, amor, a Ângela, atleta, não sei o quê, que incrível, professora, né? E aquilo não ofender, entendeu? Porque quando a gente tá ali, pô, é chato, você tá ali às vezes com um casal de amigos e aparece aquele monte de fotos só de bunda ali na rede social. Parece um açougue. Poxa, aí fica aquela uma coisa desconfortável e tal. Então eu tinha sempre tive essa preocupação de olhar no meu Instagram aquilo que eu gostaria de ver. Então, essa foi algo que a gente, desde o início da minha carreira, a gente se preocupou com isso, porque isso é fato, cara, botou uma foto de bunda ali pra rede social, vai parar no explorar. Ei, Brasil. Agora, É isso. Com um corpo desse, né? agora, Mas a sua bunda, digamos que é conteúdo. uma bela bunda, né, minha amiga? É difícil Amiga, a eu gente não faço olhar pra tua agachamento ali, bunda. pra quem não sabe, tem uma foto enorme da Ângela Borges aqui, que é em cima da gaiola de agachamento. Eu faço um agachamento olhando pra aquela bunda e falo, Senhor, que essa bênção caia sobre mim. É a minha Gente, motivação depois ali. solta aquela foto minha lá, a bundinha dela assim, ó, dá pra apoiar um copo. Rapaz, não tem quem não olha. Mas aí tem aquela outra história, né? O momento pra mim, que sou atleta, mostrar meu corpo é em cima do palco. É em cima do palco. Fora do palco, eu Mas sou você casada. sempre se posicionou muito bem. Tem muito Sim. disso, porque tem atletas que não têm um posicionamento legal. Tem mulheres que não têm, né? Isso aqui pro Brasil é muito ruim, porque assim, falando como alguém que já morou fora e como já percebi, já tive em mais de 45 países, mais de 40 competindo, como é que o pessoal vê às vezes as brasileiras? Primeiro porque já é carnaval. Então todo mundo já pensa assim, é carnaval, é nudez, é putaria, é não sei o quê. E aí quando você pega assim, né, dentro de um esporte, atletas que não têm essa preocupação, às vezes acaba que nem eu já vi várias vezes os caras achar que pode encostar, né? Nossa. Eu já vi no evento, por exemplo, um gringo que ele ia chegar, eu já contei isso várias vezes, tinha uma menina, uma atleta biquíni, que estava no stand e tal, linda menina e tal, tinha acabado de competir. Cara, o cara ia dar um tapa na bunda dessa menina.
Eu já tô nesse meio, eu já tenho 11 anos, gente, competindo, tá? Então eu já vi Sim. muita coisa. Ah, E aí eu falei, meu Deus, isso era no Brasil. O que que tá acontecendo aqui? Aí não aconteceu, porque uma pessoa viu e falou, não é assim que funciona aqui. Nossa. Não, você não pode fazer isso. Mas a visão da pessoa tem que do está fora Brasil. é a visão de que eles podem, sabe, que é farra, porque a gente tem, primeiro porque a gente tem essa vantagem genética de ter esse corpo mais arredondado, Volumoso, mais sim. curvilíneo, né, de ter mais volume de pernas, de bumbum. Então já é uma coisa que chama atenção. A brasileira já chama atenção Sim. por si só. Sim. E aí, então não tem essa necessidade dessa exposição. Hoje está muito fácil você se destacar nesse meio. É só você se vestir. Se você se vestir, você destaca. Porque a maioria tá andando mais pelada. Então, Uhum. na própria academia, se você... às vezes é um exagero. Sabe? É. É um short extremamente curto, é um top extremamente curto. A costura ali não. Exato. Sim. Eu já chamo atenção. tudo. O corpo já chama atenção por si só. Então, quem vai se destacar para mim daqui para frente de uma boa, né? Ter um bom destaque, uma maneira positiva, é quem conseguir se cobrir um pouco mais. Porque aí tem até aquele. Ó, o que tem lá embaixo? Eu acho que gera até essa curiosidade, né? Aham. Agora, quando tá tudo muito à mostra, acho que a mulher perde um pouco, sabe? Justamente do feminino, desse poder. Fala-se tanto de empoderamento feminino, né? E para mim, o empoderamento feminino está em ser mulher. Exato. E às vezes a gente acaba deixando um pouco isso de lado. Isso é ruim, tanto para o esporte como para qualquer outra área, né? Ainda tem muito disso. Mas lá né? fora eles têm um posicionamento diferente, até Tem um pelas po- marcas, né? Tem um posicionamento Eu diferente. percebo isso. Eu fui patrocinada por uma marca do Canadá, Muscletech, e na época eles fecharam direto comigo e eles comentavam, eles falaram, nossa, como é difícil encontrar uma brasileira com princípios que a gente tem dos contratos que a gente faz aqui fora. A gente busca um atleta, um artista que tem ali uma família, tanto que na época que me contrataram, eu fazia as fotos com o meu filho junto. Receitas com ele e tudo. Mas aqui a gente vê no Brasil muita exposição de corpo, né? Eles falavam. Por exemplo, qual é o sentido de você postar uma foto Era o whey de com- bumbum Com pré-treino. com pré-treino, Sim, ou eu com sei. whey, ou com Eu uma coisa tenho- assim? O que você está vendendo É o ali? que eu falo. O Sim, subconsciente eu está penso. dizendo isso, você está vendendo o teu corpo, você não está vendendo a Exatamente, é uma proteína. apelação, é um apelativo. E aí vai ter curtida? Vai ter curtida. Mas e aquelas pessoas que estão curtindo, vão comprar o produto? Ou vão fazer o quê? Curtida não é a mesma coisa que dinheiro, né? Na Exato. rede social. Então você tem que estar com a cabeça muito boa a Sim. não se prender na curtida pela curtida, entendeu? Porque a pessoa que está curtindo, pra mim, cara, eu entrego conteúdo pra mulher. Eu produzo pra mulher. Não Sim. produzo pra homens. Se olhar no meu Instagram ali, cara, dificilmente você vai ver uma foto. Se você tiver uma foto de biquíni, ou é muito antiga e é de palco. Não é uma foto fora porque eu nem me sinto bem fazendo isso. Eu não comunico com os meus seguidores, eu não comunico com o meu público dessa maneira. Eu acho que hoje em dia você é uma das maiores produtoras de conteúdo feminino para mulheres. E eu queria que você desse uma dica pro pessoal, para as meninas que te acompanham e gostariam de se destacar nesse meio fitness. Eu vejo que hoje em dia você tem o seu time, Angela Borges, com mais 5 mil alunos. Você também está produzindo conteúdo pro YouTube, então agora também temos a Ângela, youtuber. Qual é a sua dica? O que você acha que te fez te destacar como produtora de Para conteúdo? quem está iniciando, né? Como elas começarem assim. Bom, a primeira dica que eu posso dar, talvez, é qual é a diferença que o teu conteúdo vai fazer na vida de alguma pessoa. Sim. Então, O que vai agregar, né? que vai agregar. Então, assim, qualquer coisa que eu poste ou ensinando é alguma coisa que a minha seguidora, né, a minha aluna, enfim, as pessoas que me acompanham, se elas assistirem, elas vão conseguir colocar em prática alguma coisa do que está ali e que vai fazer diferença na vida. Então, se você não entrega algo que realmente vai fazer diferença na vida das pessoas, dificilmente você vai conseguir ter esse acompanhamento, ter esse engajamento, né? Outra, paciência, porque produzir conteúdo não é fácil. Olha. Quem produz conteúdo sabe disso, você fica às vezes ali um dia em cima de um vídeo que vai demorar 1 minuto e meio para mostrar, né? Então as pessoas pensam assim que é muito rápido, isso é 1 minuto e meio de vídeo, 1 minuto e meio de vídeo você levou meio dia, né? Um período de meio dia aí para você conseguir produzir aquele conteúdo. Pensar justamente a longo prazo. Às vezes a meninada está pensando muito só no amanhã, então tá curtindo, o tempo passa. Eu falo que um bumbum bonito, todo dia aparece um novo no Instagram, na rede social, todo dia tem um novo. Então se você não tiver um diferencial além do teu corpo, daqui a pouco você os 15 minutos de fama. Daqui a pouco você cai no esquecimento. E aí, o que vai acontecer? Aí é onde começa a vir esse apelo, né? Apelo cada vez mais. Cada vez mais. Porque se eu tô ali de biquíni posando, e vai ter milhões de meninas de biquíni posando. Então, o que eu vou fazer mais? Agora eu vou tirar a parte de cima do biquíni. O que eu vou mostrar mais? Vou começar a agachar com a câmera embaixo E é isso no que a meio gente das vê minhas muitas pernas. pessoas fazendo. Entendeu?
Então, hoje está o diferencial para mim. O diferencial E hoje- tá na tua mente. e assim, Você entrega. E hoje você, que conselho assim você daria se uma mulher te procurasse e falasse, olha, eu quero seguir esse caminho do fisiculturismo. Você me aconselha a seguir? Porque a gente sabe que a dedicação é 100%. E as outras áreas da vida? Porque se você é 100% nisso, porque você tem que ser 100%, como que fica as outras áreas? E a família, e o relacionamento, e a casa? Vivi, isso é uma... Como é que era isso pra você, assim? Então, eu tô com meu esposo, esse maio agora, a gente vai fazer 23, amor, 24? 23 anos juntos. Nossa, Então, gente, é uma Já vida. tá mais tempo, eu conheci ele com 17, então eu tô Nossa, mais tempo com ele do que com você. ele do que... Caraca. E ele também, né? Porque ele tinha 19 quando... Gente, vocês não brigam? Não. Olha, depois a gente quer saber dicas, hein? Tem o quê? Tem o hematoma. E você é lutador. Não, a gente tem um bom relacionamento, encontrou o equilíbrio ali entre, né? Gente, isso é a hora que um raríssimo cede, a hora hoje. que o outro Uhum. cede. E a gente atribui isso muito a se importar com o outro, né? Então, assim, Uhum. nunca e aí entra nessa parte que você falou. É que se porque tornam o atleta, um, os dois, O atleta, ele é um pouco egoísta. E ele tem que ser egoísta se ele quiser chegar, por exemplo, onde eu cheguei, ser 3 vezes campeão mundial. Exato. Título. Então, assim, eu não comecei a competir logo que eu comecei a namorar o Wander. Eu comecei a competir, foi em 2017, não, me esqueci. Eu já vai ser um tempo, 10 anos, 11 anos atrás. A gente está em 2013. 2013. Eu comecei a competir em 2013, eu já tô em 25. 11 anos. É. E foi ele que te falou pra ir pra academia? Foi ele que me falou pra ir pra academia. Olha. Mas para te incentivar a entrar no fisiculturismo, não foi você. Porque eu entrei na academia logo que a gente se conheceu. Ah, sim. Já foi no primeiro mês. E o que que te fez, assim? Entrar? Querer entrar? Querer? Eu era magérrima. Tipo, eu pesava 43 quilos. Nossa. Não tinha perna, não tinha tinha bumbum, bunda. não tinha nada. Era magra. Eu sofria bullying na escola, essas coisas todas. Sim. Eu não Ai. me sentia feliz com o meu próprio corpo. Andava toda arqueada pra frente, com os ombros pra frente, escondendo o pouco de seio que ainda Eu tinha essas coisas, eu colocava meia nas tetas, duas É, calças duas pra ir pra calças. escola. Então, eu não fazia essas coisas. Mas aí eu conheci ele, e aí ele, cara, me incentivou a ir pra academia. E aí eu nunca mais parei, né? E até chegar nesse ponto do atleta ali que você falou, né? Que realmente foi um período que eu me dediquei, e é aquilo que você falou do 100%. Né? Você não tem como ser 100%, você é 100%. Tem que ser 100%. Como é que você vai distribuir isso na tua vida? Aí é uma escolha tua de prioridade, né? Então eu falo assim, eu era 80% atleta e 20% o resto todo. Nossa. 80%. Então sempre era assim, onde eu ia comer, aonde eu ia treinar, tudo era eu. Eu. Mas antes disso, o Wander trabalhou 12 anos em banco. Sim. Quem já trabalhou em banco sabe que banco suga muito da pessoa, né? Então, nesses nossos primeiros, o período que ele trabalhou no banco, praticamente eu fiz o que ele fez por mim depois no esporte. Eu me dediquei a ele, porque assim, era onde ele ia, era onde o banco mandava ele ir, era onde o banco mandava ele morar. Então, Isso antes de você competir. antes de competir. Até depois que eu comecei a competir, primeiro por um Gente, hobby. como a vida é cíclica, né? Como é? Olha. Um dia você tá lá em cima, um dia você tá... Como E acontece os isso, papéis um dia você inverteram. cede, um dia você Tem que- recebe, né? Então, Tá vendo aí, ó? Já tem aí o porquê desses 23 anos, ó. A gente queria saber o segredo desse relacionamento duradouro. assim, você se colocar no lugar. Tá, o outro gostaria que eu falasse desse jeito? Eu gostaria que o outro falasse comigo desse jeito? Eu gostaria que o outro me tratasse dessa maneira na frente das outras pessoas? Sim. Eu gostaria que ele não fizesse, né? Que ele não fizesse isso pra mim. Então, quando você se coloca no lugar de outra pessoa, não é só um relacionamento. É na tua amizade, porque tua amizade também acontece. Sim. Às vezes você se doa muito pro amigo e o amigo não se doa pra você. Né? Às vezes você se doa muito pra família e a família não se doa pra você. Então, pra mim, sempre é a reciprocidade ali. Eu vou dar aquilo que eu quero receber. Pra tudo que na minha vida que eu faço, eu vou dar aquilo que eu gostaria de receber. E aí, quando você não recebe igual, aí é uma escolha tua continuar ou não. Né? Mas primeiro você dá pra depois você... E esses 11 anos, a sua família e ele estiveram sempre do seu lado sempre ali. apoiando. Mas imagina o seu emocional, né? O seu psicológico. Você deveria se sentir um pouco culpada muitas vezes. Nossa, tu queria estar ali, Cara, mas, ou não. Ou não. você vira uma chave e é só você. vira uma chave, você vira uma chave. se torna Porque, como primeiro, se fosse você fria vira até, essa né? chave porque você tem esse apoio.
Tá. Então eu tinha esse apoio, o que me permitiu virar essa chave, falando, agora eu sou atleta, eu vou competir. Quando você começa a competir profissional, pelo menos, né? Sim. Porque aí o que acontece? Quando a Nível. pessoa está começando ali, cara, dificilmente ela vai estar representando uma grande Aham. empresa, ela vai ter um peso ali de Sim. várias vitórias e tudo mais, dá uma pressão do público, né? Então sempre tinha essa. Quando isso começou a ficar muito forte, você é muito cobrado. Então eu falo assim, às vezes o atleta ele está começando e ele se coloca numa situação que ele não precisa, que é a situação de se cobrar. Cara, você está começando agora, ninguém está cobrando nada de você. Sim. Então é você que tem que dar o teu melhor, vai lá, não tem pressão nenhuma, Uhum. né? Às vezes a pessoa diz, ai, nossa, e se eu errar? Cara, se você errar, conserta. Na próxima vez você conserta e continua, né? Não quer dizer que eu nunca errei. Incrível isso. Quem Sim. está iniciando aí, ó, escutar esse Porque a conselho, pessoa começa né? assim a competir ali, e aí ela começa a se comparar. E aí onde está o maior erro de quem está começando. Porque ó, uma menina que se formou agora em nutrição, ela vai se comparar com você, que já está há anos nisso. Sim. Que tem uma clínica, que tem um nome, que batalhou, que fez. Então ela vai chegar lá. Se ela ir pelo caminho certo, ela vai chegar lá. É, Só que não adianta querer ser a Vivi depois que acabou de se formar. exatamente. Não vai ser assim. Então, isso acontece na graduação, isso acontece com o corpo. Então, a menina começou a treinar agora. Cara, ela não vai ter o corpo que eu conquistei em 20 anos treinando um ano, Sim. né? Então, essa Por isso, comparação... talvez, essa forma de os anabólicos se tornarem assim já tão... como se diz? Divulgados. Eu vejo assim, Usados desde o muitos início. atletas Aham. novos já, novas, Tomando sabe? muita Muito, coisa, sim. muito. Será que é por conta disso? Isso Imediatismo também. Imediatismo, com certeza. A menina entra na Resultados academia, rápidos. ela As pessoas esquecem, quer né, pra que, ontem o que corpo. é epigenética que a gente fala Sim, de tempo sim. de treino, de dieta, é a maturidade, não dá pra É, colocar o carro na frente dos Não bois. dá. Não, e Por não isso talvez consegue. esse... Só que a droga não traz isso, né? O ergogênico, ele não traz isso. Eu sempre falo assim, o principal receptor de recurso ergogênico, ele tá onde? No músculo. Se a pessoa começa a usar sem ter músculo, ela vai ter o quê? Colateral. Exato. Colateral que dificilmente vai reverter depois. Então, por isso, cara, que a pior burrada de uma menina, dos caras também, porque o cara depois vai ficar broxa, né? Vai ter que Exatamente. usar recursos aí para não ficar no Isso, futuro né? com Tomar 30 mais anos, vai ficar remédio, broxa. exato. O cara começa a usar a droga com 18, 19, 20 anos. Antes disso a gente vê, né? Então, cara, o que vai usar depois? Fora Só que outros pras problemas, meninas, né? Já tem casos fora de os problemas, infarto. quanta gente nova que tá morrendo. Sim. Exatamente. Agora no Arnold, Ohio, não sei se vocês viram, um atleta de 20 anos morreu. Não. E aí, na reportagem que eu vi, estava dizendo que ela não estava competindo, Tá muito exacerbado ela essa não estava questão competindo, de- e aí o treinador dela deu uma entrevista falando que ela usou de substâncias que ele não autorizou ela usar para parecer melhor na feira. Só Para pra estar estar na mais feira. cedo. Exato. E a Nossa, gente tem tirar esse. foto, Para tirar gente. foto, para isso. As pessoas não estão tendo a consciência de que isso não é brinquedo. Mexer com Principalmente pra sódio, mulher. desidratar. E muitos não têm acompanhamento também. Muitos não têm, né? fazem porque escutaram alguém falando. Exato. E aí tá um problema gigantesco. Só que daí quando a gente traz isso pro público feminino, né? Ainda pior. Se o cara ficar careca, beleza. Não tá nem aí, careca tá na moda. E a mulher? Ou fazer implante. E a mulher, como Usa é que fica? usa melhor hair. E aí a menina foi lá, ficou com uma voz extremamente... Nossa. Mudou. O clitóris. Sim. O rosto, né? Espinha, aquela não, pele às vezes que fica... Você vê espinha no abdômen, você vê espinha nas costas, você vê tudo. Então, tudo isso por um resultado muito rápido, que aí quando deixou de usar, né, o recurso, volta pior do que estava, pouco Aquele de músculo rebote, vai né? ficar muito pouco. Por quê? Porque ela não deixou o corpo dela trabalhar. Então, assim, eu já falei isso várias vezes, eu comecei a usar recurso ergogênico com 30. Com Olha! 30 anos. Se competiu natural. Competi dos 27, 28, 29. Nossa, sei não. Comecei com 27, porque eu já tinha um físico muito maduro. Porque eu comecei a treinar com 17, eu fui competir De com 17. novinha você treinava, assim, tipo, de criança, fazia atividade? Não, eu fazia vôlei. Porque isso fazia conta vôlei. muito, né? Eu fazia vôlei na escola, essas coisas assim, mas só. Porque assim, eu também venho de uma família um pouco mais humilde, então a gente não tinha... Não é que nem hoje. Cara, se eu tivesse um filho, eu ia botar a fazer todos os esportes que a criança Sim. quisesse. Eu treino desde os possível. meus 3 anos, por isso que eu percebo, eu tenho dificuldade de ganho de massa, porque eu sou um palito se deixar, né? Uma semana sem treinar, eu enxugo. já dá Eu aquela treino baixadinha. desde os 3 anos, então minha maturidade veio também. Eu usei bem hard recurso. E aí o que acontece? Quando você usa, cara, você tem músculo para ter esse receptor. Nossa, e com 30 anos, então quando você usou, deve ter feito Não, quando eu usei, eu falei Né? assim,
Mas por que eu não usei antes? Gente, eu imagino. É um outro mundo, Mas, né? então, mas aí eu agradeço todas as vezes por não ter usado. Então, assim, eu não tô falando que a pessoa tem que ficar Sim, 10 sim. anos, né? Como eu fiquei ali treinando, comendo muito. Mas você já visava a competição, as pessoas Não, usam mas pra ir eu na não, praia, eu não tipo, visava a competição. Quando você usou? Não, quando eu usei, sim. Sim, quando quando você eu usou, usei. sim, exato. Mas quando eu entrei na academia, não. Mas hoje a gente vê várias pessoas na academia aqui Então, que exato. entram, nunca treinou na vida, E se enche de Sim. negócio. entra pra E a competir. praia. Sim. Entendeu? Entrou pra competir, não entrou pra mudar, pra ter mais qualidade de vida, pra melhorar o corpo, pra ganhar mais massa muscular, enfim, pra emagrecer. Às vezes a pessoa, porque tá muito na moda, né? A parte do atleta, tem a parte da remuneração, que tem muita atleta que ganha bem, então a pessoa pensa que ela vai entrar no fisiculturismo e vai ganhar dinheiro com Patrocínio, isso, Nossa. patrocínio e tudo mais, que vai ganhar dinheiro. Gente, dá pra contar nos dedos quem ganha dinheiro. É isso que a gente fala. Como qualquer outro esporte. Olha no futebol, quem ganha dinheiro no futebol? São poucos. É a nata da nata. Ganha muito, quem ganha, ganha muito. Mas são poucos, não são todos, né? Só que, lógico, então assim, não tô aqui desmotivando a pessoa a competir, não. Sim. Muito pelo contrário. Cara, eu acho que se a pessoa tem um sonho, ela tem que ir atrás desse sonho, tem que correr atrás. Mas a Mas é que saúde tomou em uma primeiro repercussão lugar. muito grande. Graças a Deus o fisiculturismo hoje ele é muito bem Tá, demais. reconhecido aqui no Exato, Brasil, principalmente agora, né? Não, Que antes hoje, tinha graças a tanto. Deus, os atletas estão ganhando para fazer Mas isso. quem Aqui olha, não acho que tinha. são. Mas quem exato. Quando você Você começou, vai Angela, iniciar você e- ganhava o quê? Você ganhava salário? Quando você eu comecei, eu não ganhava nada. Um pote de Pote whey. Não, eu comprava pote de whey. É porque, olha. Nem isso, você... Não. O meu primeiro patrocínio, eu já tinha vencido o brasileiro, Uau. já era campeã brasileira. O segundo patrocínio, eu não tive muitas empresas, eu tive em 3 empresas até hoje. De suplemento Então, até hoje? meus relacionamentos são longos. São longos. O meu primeiro foi a G-Action, minha primeira empresa, que depois eu fiquei na Integral um tempão Integral, também. muito tempo. E depois eu tô na Max desde 2017. que eu tô Cara, e na você Max. falando tudo isso, desculpa até te interromper, porque assim, como que era os seus recursos, assim, lá atrás, que era muito mais difícil, né? Muito mais Porque mais muito difícil. caro, É. né? Você E aí competir, não você, tinha esse rede social, investimento por é exemplo, como pesado. é hoje, verdade. que a pessoa ela faz um trabalho bacana, ela aparece, Ela cupom de ela desconto, de repente, exato, ela vira parceira É. das empresas que não tem salário, tudo bem, mas você já consegue, pô, influenciando ali, fazer um dinheirinho, né? Até a própria alimentação, tudo Exato. encarece muito, né? Encarece muito. Então, Método eu raiz. comia muito ovo, muito com aipim, eu comia muito ovo. Vai dar uma dica pro maromba que é pobre. Cara, que come. Ovo, arroz, aipim, batata, isso não Aham, é caro. perfeito. Sardinha, Ó, a galera que é pobre... Fruta, vai fala fruta. dessa. fruta, frango. Se bem que hoje o ovo tá caro, né? Ovo Tudo tá caro caro. Hoje Até o ovo tá- frango isso, aumentou. É isso. Mas, por exemplo, eu tinha amigos que plantavam aipim. Meu Deus. A gente pegava com eles. Eles tinham Você morava onde? açude de peixe. Você né? morava Aham. no interior, de assim? Santa Catarina. Morava Cara, na a gente pegava o roça. peixe, sabe? Então, Sim. graças a Deus a gente nunca... E depois quando o Wander... isso mais no início da nossa carreira, né? Mas depois que ele começou a trabalhar em banco e tal, então isso já tem um bom tempo também, nunca faltou nada. E assim. pro maromba rico? O que Cara, eles pro comem? o maromba Salmão. rico... Só tilápia São Peter. Não, o maromba rico come filé Salmão, filé mignon, Whey come... protein. Suplemento. Isolado, hidrolisado. essa baboseira toda assim. Maromba pobre albina. O cara vai... Tofu, Veio da galera. É. E esse pra galera tofu, vegana. sei lá, não sei o quê. É isso. Essas Mas falando coisas de assim. competição, a gente gostaria de perguntar agora, maior atleta do Brasil que temos do wellness, por que a Ângela parou de competir? Vou até tomar uma água agora. Eita! Ela ficou até com a garganta seca. Essa eu falei, eu preciso muito saber. Estou curiosa. Faz a musiquinha. Pô, 10 anos, né? Foram 11 anos, 11 então. anos competindo. Você parou competindo. quando? Fevereiro de 2020... Não, março de 2023. Foi meu último campeonato, março de 2023. Qual que foi? Arnold de Ohio. Ohio. Uau. Arnold de Ohio. Eu competi muito tempo, então, na outra federação. Na própria IFBB, né? Que a Liga Profissional era a Elite Pro. Depois, quando houve uma separação aí das duas instituições. Porque antigamente era tudo uma coisa só. Né? Aí houve essa separação, por isso que hoje tem NPC, aí tem a Pro League, mas tem a IFBB, que é a original IFBB, e aí tem a Elite Pro, que é a liga profissional da IFBB. Então eu fiquei competindo lá uns 8 anos, já tinha vencido tudo e tal, mas tinha o sonho de ir para o Olímpia. Só que a Wellness não tinha no Olímpia. Primeiro porque a Wellness é uma categoria que foi criada no Brasil, foi expandindo, né, aos poucos. Cara, eu fui em todos os campeonatos que tinha wellness fora do Brasil, eu ia, justamente porque eu queria que o mundo conhecesse essa categoria,
Então, eu meio que fui responsável por alavancar a categoria, porque Uau. tinha campeonato Ai, em tô qualquer lugar do arrepiada. mundo, eu ia competir. Que legal. Só que nessa antiga federação, você não tinha um problema de competir. Por exemplo, assim, se eu competisse em 10 campeonatos e vencesse os 10 campeonatos, a menina que ficou em segundo lugar, ela tinha vaga para ir para o Mundial, por exemplo. Né? Porque você tinha que vencer no teu país, aí vencer o sul-americano. Então era um pouco mais difícil chegar no Mundial. O Mundial era só quem já era campeão, por exemplo, ou do país, ou no caso aqui do sul-americano, né? Da Sul-América. Só que se eu competisse em 3 campeonatos que davam vaga para ir para o Mundial, por exemplo, a menina que ficou em segundo, ela ganhava vaga. Já na NPC, não, né? Na Pro League. Se eu for num campeonato e eu já tenho a vaga, a menina que foi em segundo, ela não vai ganhar vaga. Então, você vai meio que tirando vaga, assim. E aí isso meio que não é legal pro esporte, né? Pelo menos foi o que eu entendi quando eu troquei de federação, né? Então, eu já não podia competir muito quanto eu gostaria. Porque eu era de competir 7 campeonatos no ano, 10 campeonatos no ano, que eu quase já todo fiz. mês. Já virava automático, acho Não, que era isso pra automático, você, eu não né? fazia finalização, não fazia Isso. off-season, não fazia nada disso. Eu passava tinta, botava o biquíni e ia Seu competir. treinador, na Uau. maior parte do tempo, foi o Pacho? Não, o Pacho nunca foi meu treinador pra competir. Eu tive um primeiro treinador que ficou comigo no início, Aham. aí depois eu fui minha própria treinadora por muitos anos. O Kaminski O Kaminski cuidava da cuidou. parte hormonal, da parte da dieta, mas a parte de treino eu cuidei por muitos e muitos Sim. anos. E por último, aí o Adam também, né? Eu fiz acompanhamento com o Adam e o Jonato Prestes. Então o Jonato tá comigo também acho que uns 3, 4 anos por aí, Entendi. mais ou menos. Hoje em dia você treina sozinha? Hoje em dia o Jonato eu treino sozinha, quer dizer, eu treino com a parceira de treino hoje, Que legal. mas é o Jonato que prescreve o meu treino até hoje, então a gente tem um relacionamento de amizade e tudo mais. O Kaminski faz a parte da minha dieta, a parte Até hormonal, hoje, tudo ali. legal. O Kaminski, a esposa dele, que é médica também, né? Eu passo com ela, Legal. a Fran. Então, eu tenho, por até uma questão de afinidade e tudo mais, eles continuam cuidando de mim, né? Mesmo depois de não competir mais. A gente é amigo, então, né? Fica mais essa relação de amizade, assim. E é importante ter, né, o profissional junto. É importante. O atleta, ele ter. tem ainda Eu precisei esse disso para evoluir pensamento, né? mais, né? Precisa. Na verdade, para Olhar de você fora. ajudar a segurar a bronca, entendeu? Porque é muito fácil você errar sozinho. Então, você ter outras pessoas cuidando de você, né? Tipo, eu nunca era eu que, por exemplo, que passava o meu feedback. Porque para mim, eu nunca estava boa o suficiente, ou às vezes entendi. eu não precisava de tal coisa porque eu achava que aquilo estava bom. Então, o Wander tinha um papel muito importante nisso também, porque era ele que passava o feedback, por exemplo, pro Adam, pro Jonato, pro Do seu Kaminski. shape? Não, tá assim, porque ele via realmente como é que eu tava, Legal. né? Então, isso também fez muita diferença, ter alguém ali do teu lado que te conhecesse, né? Que legal. Ele que fazia minha comida, então, às vezes eu não Que queria comer, bacana. às vezes eu não queria comer, ele botava mais comida para mim comer sem eu saber que estava comendo. E essas coisas funcionavam, porque eu tinha sempre aquele medo, não posso comer, porque eu preciso entrar mais seco, eu preciso isso, né? Então tinha isso foi uma coisa que facilitou também, né, pro meu lado. Mas ter esse acompanhamento é fundamental. E isso é uma das coisas que quem está pensando em competir, né, entrar aí nesse meio, cara, você tem que ir atrás de um bom profissional para te acompanhar, sabe? E aí é onde está o problema, porque assim, um profissional ele não vai conseguir te atender de todas as maneiras. Eu não acho que por exemplo, assim, eu não trabalho com atletas, eu trabalho com pessoas comuns. Estou começando agora a atender um atleta e outro, mas não é o meu foco, porque o meu foco é mulher que não pensa em competir, porque isso demanda muito tempo, né, demanda muito do psicológico. Às vezes as pessoas acham que a competição ela é muito fácil, só que aí para mim é uma coisa que para mim não é muito admissível, no sentido assim, você reclamar da tua dieta, você reclamar do teu cansaço de treino, você reclamar do tanto de cardio que você tem que fazer, cara, porque você tá ali porque você quer. Então assim, nunca ninguém botou uma arma na minha cabeça, Ângela, você tem que competir. Não, essa é uma escolha minha. Então tudo aquilo que é uma escolha, você não tem direito a reclamar. Então você tem que fazer aquilo e pronto, entendeu? Porque você pode deixar de fazer, ninguém tá te obrigando. Cara, não tô fazendo isso porque eu tô doente. Não, eu tô fazendo isso porque Mas se eu alguém quero. te procurar para você preparar, você não prepara. Eu Não vou é o analisar. seu... Principalmente a parte mental. Por quê? Porque eu não tenho paciência para lidar com gente que reclama. Porque para mim era muito... Cara, se o coach falasse para mim que eu tinha que comer tal coisa, que eu tinha que fazer porque tal, você não sei o quê, era viveu aquilo, isso. entendeu? Então eu não consigo... Ai, tô cansada hoje. Ai, não gosto de comer isso. Cara... Entendeu? Não tem Não que gosta, querer, não né? faz. tem que Ninguém querer. Então, assim, Gostei quer da frase. O que realmente... você escolheu, você não pode reclamar. Você escolheu isso, né? Então, e o atleta tem muito disso,
de se vitimizar. Sim, tem. Sem contar que chega um momento que ele já tá ali, né, abalado emocionalmente, porque fica, né, e deve apurrinhar vocês que estão ali preparando. Então, aí eu não tenho paciência para Você isso. não tem paciência. Eu hoje eu não tenho mais paciência Mas para olha, isso. igual paciente, você paciente. faz esse período que você competiu, como que era a sua parte mental? Você teve alguém que te acompanhou, alguma terapeuta, alguma psicóloga? Como Meu que era? marido. Seu marido. Era meu terapeuta. Seu Cozinheiro, É. psicólogo, psiquiatra. Carregador de mala, fazendo coisa Porque toda. tanto a parte de se comparar com as redes sociais, a gente tem, nós mulheres temos, principalmente quem trabalha com internet, quanto a parte de perder, às vezes, um campeonato. Você falou que tinha medo de comer, você tinha medo de engordar. Como que era essa parte psicológica mesmo? Mas o que acontecia? Eu não ficava me comparando com as outras meninas. Aham. Bom, primeiro porque eu vencia quase todos os campeonatos, estava lá vencendo, então eu me comparava comigo, como eu fiz com o anterior. Sim. Então o que era algo que eu sempre falava o Cami, né? Era um combinado que eu tinha com o Cami. Nunca ir pior do que o campeonato anterior. Né? Nunca ir pior, nunca ir com um físico inferior ao já apresentado. Então esse era o objetivo. E ali você não podia se comparar com outra pessoa, você tinha que se comparar com você. Então, ó, nessa preparação a gente fez isso, chegou nesse físico aqui. O que a gente vai fazer a mais para melhorar alguma coisinha sem sair de um padrão, que ainda tem que seguir um padrão. Sim. Sim. Né? Então era essa. Só que hoje a gente vê muita mulherada tendo essa comparação. Isso é óbvio. Né? A rede social tá aí e isso acontece mesmo, essa comparação. Sim. E aí é onde. E aí também tem uma outra coisa que é o público, né? O público, uma hora ele te ama, uma hora ele te odeia. Então, se você vai bem, se você vence, ele te ama. Se você perde, se você vai sabia, não vai ganhar mais nada. Então, às vezes, o público ele é um pouco cruel. Você ficava muito abalada psicologicamente quando você Não. perdia? Eu não perdi muitas vezes, Aham. mas foi aonde eu cresci perdendo. Perdendo. Foi quando eu perdi que eu fui, o que eu tô fazendo de errado. Porque quando você ganha, você pensa assim, não, eu já tô bem aqui, eu tô boa, é só continuar. Você sempre foi a melhor do Entendeu? Brasil, a melhor do mundo, então. Mas aí quando você perde, opa, calma aí, o que eu Sim. fiz de errado? Porque alguma coisa eu fiz, Perfeito. pra perder. Ou deixei de fazer, ou alguém, e aí tem às vezes você não fez nada de errado. A outra só tava melhor. A outra só tava melhor, né? Uau. E quando você perde pra alguém que tá melhor que você, cara, isso aí eu vou buscar, Sim. eu tenho que melhorar. O ruim é quando você perde pra alguém que não tinha a menor condições de vencer de você. Por Você acha que isso questões já de aconteceu estratégia. com você? Ah, já aconteceu. Nossa, deve dar uma revoltinha, Já né? aconteceu. Né? Mas eu não respondi porque eu parei de competir, Porque né? você parou de competir, isso que eu quero É. saber até agora. Mas enfim, eu tinha chego num ponto da minha carreira, uns 2 anos antes de eu parar de competir, uns 3 anos. Primeiro porque eu nunca fui só atleta. Então hoje a gente vê muitas das pessoas sendo só atleta, né? Dependendo somente de ser Sempre foi atleta. educadora Exato, eu sempre dei aula, eu me formei antes de Sim. competir, eu tenho 2 Você graduações. dava personal? Dava personal, eu me formei primeiro em administração de empresas, E depois me especializei em gestão de pessoas, depois eu fui estudar educação Uau. física, me especializei em treinamento para mulher e outras, fiz centenas de cursos e tudo mais, então eu sempre trabalhei nessa área. E aí eu dava muito curso no final de semana, tudo isso em meio à competição. Então eu Nossa, nunca que fiz. difícil Não, eu conciliar. trabalhava todo final de semana. Por isso que eu falo que eu não aceito uma pessoa reclamar, que ela só exatamente. treina, come, dorme e posta na rede social, entendeu? Porque eu sempre trabalhei muito, eu dava aula, curso todo final de semana. Eu cansei de fazer cardio, por exemplo, em aeroporto, porque não tinha tempo de fazer Você cardio. ficava andando no aeroporto? Ficava andando, Meu andando, Deus. pra poder fazer cardio, porque eu não tinha Que tempo de fazer isso? cardio. Eu levantava às 5 da manhã e eu chegava em casa meia-noite. Então, nesse período, eu ainda tinha que organizar as coisas, né, para o dia seguinte e tudo mais. Então, assim, foi fácil? Não, não foi fácil. Mas, cara, não era uma escolha. Eu não tinha uma escolha, porque eu tinha que trabalhar. Porque eu não conseguia viver só de postar coisa na rede social. Né? E só que isso também nunca foi algo que eu quis fazer. Eu sempre quis, cara, trabalhar, sabe? Não depender. E se Não sentir depender. útil também, né? Então, sou professora de pós-graduação, represento várias empresas, tinha Gelabot, tenho a minha consultoria, né? Dou minha agenda fechada, até agosto eu não tenho um final de semana que eu não vou dar um curso, uma palestra, alguma coisa. Atualmente, meu Deus. Então, assim, graças a Deus, eu tô na melhor fase da minha vida. E aí, o que aconteceu? Esses 2 anos antes de parar de competir, eu já pensava em parar de competir. Porque aí eu também fui entrando numa outra parte da área da minha vida, que era o mental mesmo. Que eu comecei a tentar me conhecer mais, sabe? Aquele olhar para dentro. E quando você faz isso, você se assusta. Lembra do egoísmo, lembra do não sei o quê, que as coisas, tudo era meio que automático, né? Tudo não era uma coisa que eu sentia.
eu diria que parece que você vira um pouco um robô, assim. Você é uma máquina. Um Você é uma atleta no seu máquina. nível, você é uma máquina. Porque Com você certeza. não sente as coisas como as coisas são, sabe? Quando as coisas ruins acontecem, parece que você não tem o mesmo sentimento. Quando as coisas boas acontecem, você não comemora como uma pessoa comemoraria. Então você fica meio que num estado assim. É uma frieza, fica uma talvez frieza. mais racional também, frieza. né? Ali. E aí, quando eu entrei, né, nesse negócio do autoconhecimento, né, de se aprofundar em mim mesmo, tanto na leitura quanto, sabe, meditação, tudo isso, você começa assim, o que eu estou fazendo na minha vida? Minha vida está passando, estou com 37 anos, 38 anos, o que está Sim. acontecendo? E aí você começa a conseguir ter o sentimento de novo, que eu acho que essa era a palavra, é o sentimento. Cara, eu tô com um cara sensacional do meu lado e eu não me dou para ele o quanto ele se doa para mim. Até quando isso vai acontecer? A minha família, cara, eles são tudo para mim, eu sou tudo, mas eu não tô tendo essa reciprocidade, né? Os meus amigos, eu nunca perguntei se eles gostariam de jantar num lugar diferente. Nossa. Sempre era assim, não, a gente vai comer em tal lugar. É aquele 100% total só pra você. Então ali. isso começou a me incomodar, isso começou a me incomodar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E junto com isso, né, eu cada vez começou a acontecer, por exemplo, uma perda que eu tive de campeonato que foi injustificável, que foi o Arnold Ohio 2023, que foi o último campeonato. Esse foi seu último campeonato. Que foi meu último Você campeonato. ficou em qual lugar? Segundo lugar. Sim. A minha pior colocação foi esse terceiro lugar no Olímpia. Que isso, na Essa vida? foi a pior colocação que eu tive. Só que para as pessoas, um segundo lugar no Olímpia, um segundo lugar no Arnold é uma derrota. Sim. Exato. Onde a maioria nunca vai nem chegar no top 10, não vai nem se classificar para um campeonato desse. Para muitas pessoas isso é uma derrota. Então aquilo e essas coisas começaram a fazer eu refletir. Gente, eu tenho tanta coisa aqui que eu posso viver, viajar. Eu viajava, mas eu não aproveitava o lugar. Sim. Eu Exato. viajava, era para competir. Então não era assim, ó, vamos viajar, vamos curtir aqui agora, vamos comer o que tem nesse lugar que gostoso para comer, vamos para uma festa, vamos ver como é que é. Eu não fazia isso. Eu ia lá, competia, voltava. Aí depois eu comecei a falar, vou ficar uns dias mais aqui e tal. Só que aí, tanto que muitos dos lugares que eu fui, eu quero voltar. Porque hoje eu tenho uma outra visão das coisas. Cara, hoje eu consigo ser uma pessoa. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor, desde quando eu deixei de competir. Mas não me arrependo de nenhum momento Sim. da competição. Faria tudo de novo, né? Não tenho esse arrependimento, muito pelo contrário. Ter competido todos esses anos, ter sido egoísta, né? Digamos, no bom sentido. Enalteceu mais ainda o seu trabalho hoje. que Exato, me você trouxe hoje- aonde eu estou hoje. Exatamente. Então, assim, Fez eu que devo você tudo isso é ao esporte, importante. com certeza. Mas porque eu trabalhei Sim, para isso, sim. né? Então, quando eu decidi parar ali, a competição, ela não ficou um vazio ali para mim. E eu tinha esse medo. Quando eu deixar de competir, será que Quem você? Aham. quem sou eu? Cara, eu já era professora. Eu já tinha o Tinha Gela Borges. Eu já dava meus cursos. Eu já era eu. E aí eu comecei a viver realmente quando, nossa, eu vou nos lugares hoje, eu me divirto com as pessoas, sabe? Eu sento numa, cara, o que a gente quer comer? Vamos aonde hoje? Ah, tô com, Hoje em não, dia onde você vocês se dá esse querem? luxo, Ângela? Hoje- De comer no restaurante. Semanalmente, né? Legal. Então, eu cheguei ali em 2024 mesmo, né? Isso continuou, cada vez está melhorando. Depois que eu parei de competir, eu comecei a me dedicar às outras áreas da minha vida, porque aí é o que acontece. Cara, liberar 80% da tua mente, e do teu tempo, fez com que eu alavancasse muitas outras Sim. coisas, muitas outras áreas, né? Então, eu ganho muito mais hoje do que quando eu estava competindo, porque imagina, Sim. você fica tão focada no negócio que aquilo te limita de fazer outras Você coisas. ganhou em todos os sentidos, né? Eu ganhei em hoje. todos os sentidos. Então hoje o meu marido fala assim, cara, hoje você é minha mulher. Uhum. Os meus pais, né, hoje eu tenho de abraçar, sabe, de beijar, de ligar, de falar, de receber as pessoas em casa. Eu não gostava que ninguém fosse na minha casa. Porque, cara, era uma tormenta. Tipo, eu queria dormir, eu tinha que dormir cedo, eu tinha que levantar no outro dia para treinar, eu tinha que fazer as coisas. Então, hoje eu amo receber as pessoas na minha casa. Eu tô numa fase assim, cara, no meu casamento não tenho que melhorar. Assim, graças a Deus, a gente, sabe, tá no nosso auge, assim. Em relação às minhas empresas, né, a gente tem empresas junto e tal. Eu tô na melhor fase da vida, assim, me sentindo muito feliz. Legal. E aí a competição, ela não fez nenhuma falta. Nenhuma falta. Olha E eu tinha só. muito medo disso, né? De ter um vazio ali. Só que, cara, na semana seguinte que eu decidi não mais competir, a minha cabeça já estava ocupada com outras coisas, né? Lógico, teve um período ali que você fica naquela aprovação, assim, sabe? Uhum. Será que as pessoas vão gostar de mim ainda?
por eu não estar mais aqui em cima, não estar mais no palco, por eu não estar mais... Sei que as pessoas... Só que aí no Arnold seguinte, que eu fui, onde eu não competia mais no ano seguinte, já um ano sem competir, mudou totalmente o jeito que as pessoas falavam comigo. Então as pessoas, antigamente era muito assim, quero ter teu corpo, isso, ou muito relacionado ao físico. Sim. Né? E depois disso, comecei a ser muito, nossa, obrigado por você postar esse conteúdo. Eu saí da depressão, você nem sabe, mas eu saí de uma depressão, comecei a te Olha, seguir. incentivo. Agora eu treino, me mostra uma foto, a pessoa emagreci 40 quilos só te acompanhando na rede social, deixei de fazer uma cirurgia bariátrica. Então eu recebo muitas e muitas mensagens de mulheres que, através do meu conteúdo, do meu trabalho, transformaram a vida delas. Que legal. Então, eu vi, o meu propósito, ele não era só motivar as pessoas com a competição. Porque lá na competição era mais uma motivação, uma inspiração para as pessoas. Sim. Mas eu percebi que o meu propósito mesmo era fazer diferença em outras partes, na vida das pessoas. Sim. Não só postando uma foto, olha só, olha como a foto da Ângela tá bonita, olha como o corpo dela tá bonito, então eu quero treinar agora para ficar assim. Não, como é que você pode treinar para fazer assim? O que você tem que fazer? Não, agora eu vou te dar o caminho que você tem. Como você faz? Não só que você olha e não sabe para onde vá. Né? Então hoje é assim, cara, se você entrar no meu perfil, é impossível você não aprender alguma coisa. Porque os vídeos de treino, eles estão sempre ensinando, sempre tem conteúdo. YouTube sempre é ensinando, sempre, não tem... Tá postando muito no YouTube agora. não tem, por exemplo, nada contra, né, sabe, quem faz, cada um faz. Mas, por exemplo, não tem muita coisa lúdica, não tem dancinha, não tem nada dessas coisas, assim, nesse sentido. Porque não sou eu. Sim. Então, assim, nada contra quem faz, cara, cada um faz o que quer, cada um, sabe, se veste do jeito que quer, faz o que quer na rede social, usa a roupa que quiser, não tem nada disso. Mas não é o meu perfil, não é o que eu faço, então eu encontrei uma outra maneira, né, de me conectar com esse público, que é fazendo aquilo que eu não tive. Sim. Porque eu demorei 10 anos. Eu falo que o meu primeiro off foi de 10 anos. Porque eu não tinha orientação como eu passo para as pessoas. Então, se eu demorei esses 10 anos, cara, facilmente uma pessoa consegue tudo isso com 2. Hoje você foca mais em ajudar as pessoas. E Entregar saindo conteúdo que realmente faça alguma diferença. E saindo dessa parte da Ângela atleta, o que a Ângela é hoje em dia? Eu sei que você é empresário, você tem seu time. Quais são suas maiores fontes de renda, por exemplo? Porque as pessoas acham que a competição dá muito dinheiro. Agora, como que você vive, por exemplo? Bom, primeiro, eu tenho 7 patrocínios, digamos assim, né? Que legal. Mas a minha principal fonte de renda não é daí. Não é de patrocínio? Não é de patrocínio. Interessante. Graças a Deus não é de patrocínio. Porque senão se eu quebrasse uma perna amanhã, né? Sim. Mas você tem patrocínio de 7 empresas? Sim. O que, mais ou menos? Na verdade, eu tenho mais patrocínio antes do que quando eu competia. Agora Olha, eu não competia. interessante. Amor, talvez me ajude que eu esqueço. A Max Titânio, De suplementos, a Max, a Oficial Pharma, a Manipulados. Panata de aparelho de academia, aparelho de academia, a Fiber, sapatilha de treino. sapatilha de treino. Amor, me ajuda, qual mais? Tem a Roupa de academia. agência Ah, de publicidade. Tem uma agência de publicidade, tem a Vestimenta. tem? Dark Sports, que é Ah, sim. americana. Aí tem a faculdade, que eu sou professora lá no caso, Ah, que né? Mas eu legal. também faço trabalhos para eles de marketing, Divulgação. divulgação e Perfeito. tal, mas Que eu sou legal. professora lá também, então lá Que tem legal. 2 tipos de fonte de renda. Mas E as outras? E qual que é a sua maior fonte de renda? já deu 7. O Tim, Angela Tá, Borges, sua consultoria, né? legal. A minha consultoria que eu tô começando, porque são 2 coisas diferentes, né? Tem o Tim Angela Borges, que é minha plataforma de treinamento online, que ela é super legal. acessível Uau. e, cara, ela é fantástica. É. Ela demorou muito para sair do papel, porque eu queria que ela fosse algo que realmente entregasse tudo. Então, quem entra lá, por exemplo, para quem que é a plataforma? Aham. Né? Mais treinos. Somente Tem treinos. treino, tem alimentação, tem alimentação. o nutricionista, quem comanda lá a parte de nutrição é o Dr. Felipe Donato, Ah, que ele feliz, ensina as conheço. meninas a calcular ali a própria dieta delas e tal. Porque para quem que é o TIM? Para mulheres comuns que não têm, às vezes, condições de ter um personal, que não tem condições de ir lá consultar com a Vivi, de ter um nutricionista. Então, elas têm uma orientação geral. Eu treino, sou eu que faço mesmo. Legal. Tem a parte de... Elas administrarem ali a rotina. Exato. Então, a pessoa entra pro TIM Angela Borges, uma mulher, Os treinos são trocados a mensalmente? cada 8 Legal, semanas. A cada 8 semanas Legal. eu troco o treino. Legal. Tem toda a parte, tem parte motivacional, então é uma plataforma de treinamento muito completa. Só que ela é online, certo? E ela não é individual. Então Certo. a pessoa, você vai entrar no meu perfil, tô acima do peso, quero emagrecer, não. Ela vai ter um direcionamento lá dentro que ela vai ter o treino para ela, específico para ela, dieta, tudo certinho para ela. E aí eu tenho a minha consultoria VIP, que aí sim, né, eu tenho uma equipe que tem a parte de nutrição, eu faço a parte do treino, e essa pessoa ela tem contato diretamente comigo ali, através do WhatsApp, 100% individualizado. 100% individualizado. Então tem essa parte, tem essas duas. E por quanto essas duas tempo, partes. assim, esse acompanhamento ali? O TIM, ele é 1 ano.
Olha. Um ano. E, cara, ele é muito acessível. Ó, em média, R$ 70 por mês. Então, assim, não é para não... Eu queria que fosse realmente que chegasse nessas mulheres que não têm condições. Porque, assim, por que eu faria mais um produto? E aí eu tenho esse produto que seria a consultoria, né? Sim. Não faria sentido eu ter só um produto para quem tem condições. No meu ponto de vista. Porque eu não era essa pessoa. Eu era a pessoa que não Exatamente. tinha condição. Então, eu gostaria de ter tido uma Ângela Borges da minha vida. Mas eu não tive. Então, eu tive que errar muito para aprender o certo. Então, por isso que eu queria ter esse produto, e foi o primeiro que eu fiz, né? E aí depois a parte da consultoria, que daí é essa parte mais VIP mesmo e tal, mas daí é para pessoa que já tem um pouquinho mais de condições de contratar esse tipo de É serviço. 100% individualizado. É 100% individualizado, exatamente. Então, disso aqui a gente tem algumas empresas, meu marido trabalha com investimentos, então a gente tem essa... Né, Hoje em dia ele sou trabalha com professora, investimentos. com investimentos e meus cursos de final de semana, então eu ganho muito Workshop, bem entendi. nos workshops, que a gente tem de 4 horas, de 8 horas, né? Você viaja o Brasil dando Via aula todo Brasil final de semana. inteiro, eu já dei curso em vários países, na América do Sul quase toda, eu já dei curso na Inglaterra, na França, na Suíça, em Você Portugal. fala inglês? Uau. Não tanto quanto eu gostaria. Então, mas assim, tem tradutor? né? Ah, tem Não, tradutor. não. Quando eu tô nesses lugares que é só inglês, Aham. sim. Ah, você fala tá, Sim, entendi. mas eu falo Legal, espanhol legal. fluente, então Legal. os da América do Sul aqui é tudo espanhol, né? Em Portugal era português mesmo, Sim. mas quando é totalmente inglês, aí eu preciso de alguém, porque é muito técnico Sim, também, muito né? técnico, aham. Mas é uma língua que eu tô estudando cada vez mais para A tentar categoria conseguir wellness fazer é isso muito famosa sozinha. na América Latina, né? Então, Oi? a categoria wellness é muito famosa na América Latina pelo biotipo do corpo. Então, eu imagino que você tem Hoje eu muitos diria seguidores que ela é muito famosa no mundo no inteiro. mundo inteiro. No mundo inteiro. É uma das categorias que mais cresce, então assim, demorou um pouco a cair nas graças dos americanos, né? Mas quando caiu hoje, a gente vê a wellness com a categoria tão destacada quanto a Classic Physique, por exemplo. Né? Das categorias femininas, é a que mais se destaca, Você sem acha dúvida hoje em nenhuma. dia? Aham. Sem dúvida nenhuma, a categoria wellness. Então, assim, é só a gente parar para ver o burburinho em torno das atletas. Eu vi que Né? você publicou um vídeo recentemente falando da nova campeã, que foi a Eduarda Bezerra. Aham. Né? O que você acha do futuro da categoria wellness? O tipo de corpo, como é que será? Eu acho que já mudou bastante do que era, do quando começou. Vem mudando. Eu entendo essa mudança de uma forma positiva. Lógico que o Brasil perde um pouco com isso, porque as características do Brasil vão sendo um pouco perdidas para que a categoria cresça. Então, assim, um Tipo o exemplo quê? disso. Aham. As americanas, elas têm dificuldade de ter volume de glúteo. Perfeito. Coisa que as brasileiras não Sim. têm. Sim. Né? Elas têm dificildade de ter pernas mais torneadas. Mas o por conta do wellness nosso- é glúteo. é glúteo. Hoje é mais glúteo. E uma cintura fina. Né? Hoje é muito mais glúteo. Então, a categoria foi se ajustando ao longo desses anos para estar no Mister Olímpia. Então, assim, por que eu vejo isso de uma maneira positiva? Porque senão não teria saído nunca do Brasil, não teria saído nunca da América do Sul. Sim. Né? Então, antigamente, não era analisado, por exemplo, membros superiores e tudo mais, estou falando agora da IFBB, mas chegou um ponto que sim, contava o corpo físico como um todo. Né? Hoje, lá na NPC, na Pro League, o cabelo cobre as costas. O que eu acho ruim, para mim eu não acho legal isso. Entendi. Antigamente Porque não. isso daria um desenho, mostraria muito mais qualidade do atleta, entendeu? Mostrando o corpo como um todo. É que nem Men's Physique. Por mim, Men's Physique mostrava as pernas. Né? Não vejo por que não mostrar as pernas, no Sim. caso dos Men's Physique. Cara, os caras treinam, então assim, poderia ser um diferencial ali e tal. Entendi. Eu acho que seria muito interessante poder mostrar o corpo como um todo, mostrar a dorsal, mas se esconde ali, né? E aí isso se volta muito mais pro glúteo, porque quando você esconde a dorsal, a única coisa que sobra ali praticamente é o glúteo, o posterior muito pouco, né? Fica ali na Mas gota. exatamente, então foca ali na gota. na gota. E aí as americanas, por que a gota, por exemplo? Porque se você olhar as atletas americanas de todas as categorias, onde elas mais desenvolvem é a parte de baixo do glúteo. A junção com o femoral aí Exato, embaixo. exatamente. Perfeito. Então é onde elas têm Aham. teriam uma boa qualidade do físico ali, uma boa competitividade com as outras, sendo que foi uma categoria que nasceu aqui no Brasil. Então, essa mudança, eu vejo isso num bom sentido por conta do crescimento da categoria. Isso se fez necessário, né? Agora, se continuar assim, cada vez perdendo mais essas características do perfil da onde nasceu a categoria, eu começo a achar que é ruim já. Porque, assim, a maioria das outras categorias foram desenvolvidas pelos americanos. Criou, né? Sim. Nasceu lá. A única que nasceu aqui, então eu não acho que a gente tem que se adaptar mais a eles. Tanto ao ponto de começar a não ficar competitivo, né? A gente ainda tem um longo tempo, eu acredito que as brasileiras vão dominar,
por conta dessa maturidade muscular que a gente Ainda estava falando. dominando, Sim. Né? Então, isso ainda vai acontecer por um bom período, porque eles ainda não encontraram uma atleta tão boa quanto para colocar lá. Sim. Mas assim que eles encontrarem uma, e não precisa ser nem americana, uma que não seja brasileira, Uhum. porque, cara, o Brasil domina a categoria. Então, assim, quando aparecer qualquer uma, e se for americana mesmo, essa menina vai se destacar, mesmo que ela não esteja no nível, né, das atletas brasileiras. Mas, por enquanto, assim, não é uma preocupação, eu acredito que as brasileiras tenham que ter, porque o físico das brasileiras é um físico muito mais desenvolvido, é um físico com a genética muito melhor para esse tipo de perfil físico que é o wellness, né? E aí, onde vai chegar, né? Eu acredito que hoje já está no auge, ele já está no Mr. Olímpia, já está tão reconhecida como qualquer outra categoria. Sim. E o físico que está hoje é um físico que eu acho que é muito bonito. Uhum. É um físico que agrada aos olhos ainda, mas vejo como um limite. Eu estava analisando algumas meninas do Arnold e também do Olímpia, e isso reflete no amador, o profissional ele reflete no amador, né? Então isso é uma preocupação que a gente deveria começar a ter, né? Os organizadores, quem manda no negócio, quem tem influência realmente, né, no fisiculturismo. É uma preocupação com a extremo condicionamento físico. Cada vez se exige mais seco, mais denso, mais condicionado. E aí a gente sabe que tem um limite de você chegar nisso saudável. Né? Então, se não tiver... Então, para mim, se passar do que está hoje, vai começar a complicar muito a questão da saúde. Né? A gente já sabe que não dá para chegar no nível que está hoje sendo natural. Né? Porque aquele nível de condicionamento, aquela pele de chiclete ali, aquelas veias aparecendo, a gente sabe que é muito impossível, com volume muscular, principalmente, o que a categoria exige ainda volume muscular, é muito difícil. Falando em natural, eu vou te dar um produto natural, que é o Testofen, da farmácia Unikia, que é um blend de fitoterápicos para ajudar não só no libido da mulher, mas no rendimento, disposição, foco, concentração. Obrigada. Né? E é natural, E é né? natural, Pra isso gente é natural. poder ali, né? Explicar também tão importante que é a gente tentar seguir ali uma alimentação saudável. Tem hoje aí nós sabemos que temos hoje a suplementação em grande evidência, né? As marcas suplementos que hoje já compõem vitaminas que podem ajudar nesse processo dos hormônios. Vou te deixar uma lembrancinha nossa. E os Obrigada. produtozinhos estéticos, protetor solar, mundo precisa. sérum. Emicida. Aqui também é um brinde, um presente da Clínica Sanches, da minha clínica, também com procedimento estético para você maravilha, a gente adora. escolher. Botox aqui, botox ali. E um docinho maravilhoso. Obrigada, Gi. E a gente Obrigada, quer fazer um quadro muito rapidinho, de 3 perguntinhas, assim, bate e volta rápido, que se chama Complicada e Perfeitinha. Se você fosse um homem, se pudesse trocar a sua vida em 24 horas por um homem, o que você faria de primeira e qual homem esse seria? Qual homem eu seria? É. Cara, eu seria o meu marido. Olha! O que você faria? Que legal. Se tivesse 24 horas no corpo dele. Eu acho que eu ia... O que eu ia fazer? Não sei. Não consigo pensar como um homem. Nossa. Se eu fosse homem, meu sonho era fazer xixi em pé, dar uma mirada na piroca mas é ali, que eu não em pé, em deixo o homem qualquer fazer lugar, xixi em pé gente, na é minha porque eu tô casa. Não deixa. apertada, Nossa sabe? Parar Senhora. num lugar apertado e fazer. Eu ia Era fazer meu aquele sonho. pirocóptero. Eu acho... Eu ia ficar na frente do espelho fazendo. se eu fosse um homem, o que eu ia fazer? Eu ia falar um monte de palavrão. É. Ia falar... Cara, brigar com alguém ali e depois se acertar, entendeu? Porque o homem faz isso. Homem faz isso. O homem discute com o amigo Pra ver e qual é a depois, graça, no dia seguinte, né? tá tudo certo. Homem só Mulher xinga, não, a mulher, ela olhou atravessado, Verdade. não sei o que, não se fala mais, não se olha mais, começa a xingar a cabeça, seu cabelo feio, não sei o que. Homem não, homem fala assim, ô, seu pau. Fala os palavrão assim. É, Não fala camisa horrível, ô, seu gordo, não sei o que. Não sei o quê. No dia seguinte, tá tudo certo. Xinga, xinga. verdade. Exato. Eu acho que eu ia fazer, só pra ver como é Então que é, você porque a seria gente o não Wander? pode fazer. Eu seria o Wander. Porque ele é cavalheiro, ele é, sabe, ele é... O meu pai também, então, seriam essas pessoas que são referências pra mim. Que legal. Você Cara, meu pai é uma acha- pessoa que não se estressa com nada. E o que você acha que as mulheres devem melhorar uma nas outras, assim, que falta? Cara, esse apoio, essa parceria, sabe, esse negócio assim, ó, você postou um negócio, o que me custa? Eu tô É o olhando, que a por que gente eu tinha rolo o passado. feed e não dou um like pra você? Se Exato. você postou alguma coisa bacana. Enaltecer, lógico, né? Essa união, né? Essa, Acho que essa falta. união. É aquela história, né? Cara, somente essa união vai trazer a força. Sozinha eu não consigo, sozinha você não consegue, ninguém vai conseguir. Não tem jeito. Não tem jeito.
né? E é por isso Na verdade, que, na por vida ninguém exemplo, consegue, né, crescer sozinho. Isso é um dos motivos que conteúdo masculino entrega muito mais. Muito bom. Tá vendo só a mulherada? E para finalizar, um conselho motivacional para as mulheres. Se você pudesse dar pra todas as mulheres do mundo. Cara, cuidem de vocês. Ninguém na vida é mais importante do que vocês. Eu sei que vocês têm filho, tem marido, tem casa, tem trabalho, tem. Uma coisa que eu sempre falo assim, ó. Se você não tirar um tempo para cuidar de você agora, isso é uma escolha. Agora é uma escolha. Eu tô saudável, vocês estão saudáveis, eu escolho me cuidar. Quando eu ficar doente, isso não vai ser uma escolha. Vai ser uma obrigação, vai ser a tua única Exato. opção. Então, para cada desculpa que você arrumar, encontre uma solução. E faz, porque ninguém vai fazer por você. Você vai agradecer lá na frente por ter começado, por ter feito. Ah, não tenho tempo de ficar 2 horas na academia, fica 20 minutos. Ah, não tenho condições de deixar meu filho numa creche, não sei o que, treino em casa. Não tenho condições de ir no nutricionista. A rede social, se você souber quem você seguir... Não desistir, né, de você, Se né? você souber quem você seguir, você tem tudo ali para você começar. Eu comecei assim, eu não tinha quem seguir, não tinha como pagar nada. Não tinha como contratar nenhum profissional. Então, cara, se valorizem. As pessoas só vão te valorizar quando você se valorizar, né? Então, não aceite estar em lugar que você não é bem-quisto. Quantas vezes que a gente fica em lugares que você sente que você não é bem-quisto ali? Não fica naquele lugar. É valorizado, né? E não espera por ninguém, faz o teu. É aquela história assim, ó, eu combinei com vocês às 8, é às 8. Eu não preciso esperar até 8h30 para eu comer. Por que eu tenho que ficar esperando? Porque, cara, a pessoa está vivendo a vida dela. Então você se atrasou, aconteceu alguma coisa, você não veio, você está vivendo o teu momento, está vivendo a tua vida, e eu estou vivendo a minha. Então hoje a prioridade na minha vida sou eu. Porque se eu me priorizar, eu vou ser uma esposa melhor, eu vou ser uma filha melhor, eu vou ser uma comunicadora melhor, se eu estiver bem. Então, se priorizem, mulheres. É isso. No Muito lugar bom. certo, você brilha diferente. É E isso esse aí. foi nosso podcast Obrigada, com a Ângela meninas. Borges, nossa rainha do fisiculturismo brasileiro. Muito obrigada, Ângela. Eu que agradeço Maravilhosa, muito Espero que obrigada. seja a primeira conversa de muitas. Muito Ah, obrigada. a gente tem tanto, a gente nem falou de treino nada, então podem me convidar muitas vezes, tem muita Temos, coisa para temos falar. bastante papo. Que história incrível. Superação é isso aí. Né? Com certeza incentivou muitas e muitas mulheres. Viu? Assim como vocês, meninas. Obrigada, Muito obrigada. gente. Beijo, tchau. Beijo. Quem puder, se inscreva no canal, comenta aqui quem vocês querem ver nesse sofá e a gente espera semana que vem.